crônica é uma doença que o indivíduo perde de forma definitiva a função renal. As principais causas dela são a hipertensão arterial e o diabetes. Geralmente, grande parte da doença é assintomática. E o sintoma mesmo ele vai se desenvolver em estágios mais avançados. Queda do apetite, perda de peso, um pouquinho de inchaço, a sua pressão fica mais difícil de controlar. Aí o cuidado tem que ser mais intenso nessa fase. A partir do momento que o paciente tem o diagnóstico da doença renal crônica, são 3 objetivos, né? Primeiro, retardar a perda da função renal. O segundo objetivo é prevenir as complicações da doença. E por fim, é tentar preparar esse indivíduo para iniciar a diálise, se for o caso. Quando o paciente perde de forma definitiva a função renal e inicia a diálise, ele pode ser submetido ao transplante renal, que também é um tratamento. O principal grupo de risco para desenvolver a doença renal crônica são os pacientes hipertensos, diabéticos ou que têm familiares hipertensos diabéticos ou familiares que já façam diálise, por exemplo, ou que tenham doença renal crônica. A prevenção da doença renal crônica se inicia com bom controle da pressão arterial, um bom controle do diabetes, se houver diabetes, evitar o uso abusivo de anti-inflamatórios não hormonais, evitar o fumo, atividade física, evitar o excesso de peso e o acompanhamento médico geral. A insuficiência renal aguda é uma perda transitória reversível da função renal. Se for feito o tratamento adequado, o indivíduo pode recuperar a função renal e os sintomas desaparecerem. Vai depender um pouco da gravidade da doença e da rapidez do tratamento. Quem são os pacientes mais suscetíveis à insuficiência renal aguda? Pacientes em UTI, por exemplo, aqueles pacientes que já tiveram uma doença renal prévia, os pacientes idosos, os pacientes com patologias crônicas. A prevenção para a insuficiência renal aguda é justamente evitar algumas medicações que podem afetar de forma aguda a função renal. Você sempre checar com o médico a dose, se a dose está correta, beber a quantidade de líquido adequada para cada caso, tratar as infecções de forma mais rápida possível e qualquer sintoma que eu já descrevi, procurar o atendimento médico. Um grande recado para aqueles pacientes que têm a doença renal crônica é lembrar que grande parte da doença é assintomática. Então não abandonar o acompanhamento médico, né? E seguir à risca, né, o tratamento que foi prescrito justamente para evitar as complicações e retardar a perda da função renal.